essa é um outro critério que muitos professores usam e me perguntam também, não é? Vale a pena a gente parar para pensar sobre isso. Pensar se, olha, se pelo fato de estar em fase de alfabetização, eu devo focar somente nos livros com letra bastão? Então, vamos partir do princípio que, sim, a letra bastão, no processo de alfabetização, de aquisição do sistema de escrita, né? Porque a gente falou tanto de ampliar a alfabetização, vamos falar aqui do processo de aquisição do sistema de escrita, né? Aqui no Brasil, grande parte das escolas, sim, usa a letra bastão nesse momento, né? Nesse começo, e sim, porque facilita muito a vida das crianças na hora de ler, na hora de se organizar, enfim, começar a escrever também. De fato, é uma coisa que pedagogicamente é utilizada. E assim, aí queria ouvir vocês também, né, meninas? Eu, como professora, sim, acho que a letra bastão na sala de aula, no início de alfabetização e tal, é fantástica, ajuda muito. E depois as crianças, aos poucos, elas vão conhecendo a letra imprensa e aí dominando a letra imprensa também e tal. Mas, contudo, portanto, porém, Entretudo, contando, não significa que a gente precisa retirar do mundo outro tipo de letra, né? limitar. Eu acho que Limitar. tem duas coisas nesse processo de alfabetização, nessa fase, tem duas coisas muito importantes de considerar. Uma é a leitura autônoma. Então a criança começa a conseguir ler sozinha, e para ela conseguir ler sozinha, no começo, precisa ter letra bastão, porque ela ainda não sabe a outra, e precisa ser textos curtos. E aí existem livros muito legais, eu até peguei uns aqui, deixa eu ver, tipo esse aqui, ó, O Ônibus, Maravilhoso. da Jujuba, que é um livro que tem pouco texto, ó, e com letra bastão, e é muito legal a história. A ilustração também tem muita história na ilustração, um livro ilustrado maravilhoso. Só que também a criança continua se interessando pelos livros com mais texto. E justamente nessa fase eles começam a se interessar por livros em capítulos, por livros maiores. Não dá para restringir. Só que eles ainda não conseguem fazer essa leitura com autonomia. E tudo bem, alguém pode ler para eles, né? Pode continuar lendo. O leitor mais experiente que está perto, os professores, os pais, um irmão mais velho, né? Pode continuar lendo, porque desestimula também se fica só. Então agora você só pode ler livro com texto curto e bastão. Mas ele gosta de outros, a literatura para ele já é muito mais do que isso, né? E é muito ruim, né? São muitas experiências, né, que a criança pode ter. Por outro lado, aí eu vou entrar numa polêmica também. Que a Paulinha falou uma coisa que é muito importante, né? Que sim. Polêmica que eu pensei também, vamos lá. Eu trouxe, vou fazer polêmica aqui mesmo. Já testei. Não seríamos nós. Vou polemizar. Porque a Paulinha falou da importância dos livros, né, com textos curtos e caixa alta, né, letra de forma maiúscula para leitura autônoma. E aí, nessa coisa de leitura autônoma, a gente vê algumas coleções de livros que são feitas para essa fase, mas que... Socorro! Obrigada, Paula. Gente, assim, qualidade literária a gente encontra, né? A gente encontra aqui, né? Dando esses exemplos que a Paulinha trouxe, a gente encontra aqui, caixa alta, pouco texto. Tem, assim, ó, trouxe um monte de exemplos. Qual que é a diferença desses livros para esse aqui? Gente, esse é uma coleção, para quem não conhece, eu tenho esse que é o Pato e o Sapo, mas tem o Macaco e a Mola. São frases curtas também, mas assim, o texto ele foi construído para ter só sílaba simples. Imagina só, um texto que... Hã? Tem frase simples com sílaba simples. Então, e uma história muito da chata, uma história muito da sem graça, porque isso é uma coisa que mais me pega, é isso. Pato nada, ele recita. Pé de pato dá patada, boca de sapo dá bocada. Enfim, o livro não é um livro que envolve as crianças. E eu vou dizer que eu já usei essa coleção, tá?
Não vou tirar a pedra sem falar que... Eu fico pensando assim, que a coisa vai além, a gente corre um risco muito maior e não necessariamente facilita aí o processo aí de alfabetização, mas a gente pode cair no perigo de mostrar para essas crianças de que ler é isso. É chato. Que essa experiência, não é? Não, que é ler por ler, né? Porque a gente ensina as crianças o tempo inteiro que ler, você lê, socorro, é isso. Você lê você não lê por um fim didático, você lê depende da finalidade do gênero, para se informar, para se divertir, para receber um bilhete, uma carta, então você lê porque você precisa daquele... Então você lê para outros fins. Um texto desse tipo, ele dá a finalidade, traz uma finalidade puramente didática. Treino. Né? Treino, exato. Quer me matar é dizer que é para as crianças, né? Que é treinar a leitura. Você precisa treinar a leitura. Hein? Malu congelou, voltou. Mas é isso, né? É o que a Malu falou. Você acha que, às vezes, você acha que você vai fazer a criança ler, vai ler com autonomia e tal, mas no fim das contas a criança não vai se encantar com o texto, não vai se encantar com o livro. O que a gente quer é que a leitura seja encantamento, né? Então, na leitura autônoma é possível a criança se encantar lendo, né? Começando essa leitura autônoma? Claro que é super possível. Eu estou até vendo aqui, tem uma pessoa que deu exemplo do vovô viu a uva. Eu sempre conto essa história que é muito boa, que o Arnaldo, meu marido, quando ele era criança, ele leu essa frase lá na cartilha, Caminho Suave, qualquer uma, e vovô viu dele, olhou para a pessoa assim, mas ele comeu ou não? Tipo assim... Que ótimo! É um leitor! Que frase boba, minha gente! Cadê essa história? Mas a frase ela é construída com o propósito de apresentar sílabas, né, gente? Olha só. Isso existe hoje em dia. Eu vi outro dia passando no meu Instagram uma propaganda. Uma pessoa produz o texto para isso e ainda fala assim: esse livro só tem palavras com sílabas simples que as crianças conseguem ler. Olha como você coloca a criança num papel, num lugar de não potente, né? Ela não é capaz, ela só é capaz de aprender as coisas, uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra, é uma visão de educação. Isso é bom a gente pensar, né? Aqui a gente está falando de concepção de alfabetização e concepção de educação, que está por trás, né, dessa concepção de alfabetização. Que é isso, você considerar que a criança ela é potente, ela tá ali, ela aprende o tempo inteiro. Ela não aprende porque você chegou para ela e mostrou uma família silábica, porque você mostrou uma letra primeiro. Ela tá o tempo inteiro prestando atenção no mundo em volta dela e nos textos que circulam nesse mundo. E nestes textos e nesse mundo estão todas as letras, estão todas as sílabas. Então, a criança não e essa construção vem de dentro para fora, né? Essa construção, ela é individual. Como protagonizar, você tá, que funciona assim. Se fosse assim, de fato, bastaria dar o livro, aprender a ordem e aí dizer para a criança, olha, B com A faz Bá. Né? Bastaria, não teríamos problemas que temos aí no que se refere à leitura e à alfabetização neste país, né? Eu a fala de vocês me remete aqui a dois aspectos que eu gostaria de tratar. Um é uma provocação aí para a gente pensar, o outro talvez seja uma polêmica também, né? A Paula falou ali no começo, né, que olha, o fato de estar ali, de estar em fase de alfabetização não significa que só pode acessar textos com letra bastão, né? O quanto isso pode ser limitador e dar as mãos para vários outros equívocos e nos fechar na caixinha, por exemplo, da faixa etária, né, da classificação por faixa etária. E o quanto que, Malu, também o mercado editorial também se coloca, né, em função disso e acaba usando, porque a escolha da fonte dentro de um livro, ela segue critérios também, né, dos livros ilustrados, enfim, ela tem critérios, né? Estéticos. Sim. Então, ela tem você colocar isso como uma condição na hora de você fazer a escolha de uma fonte, né, na hora que você pensa numa... É muito limitador. E aí você escorrega, né?
coisas que não fica estético, não fica bom de ler. Mas sim, tem alguns projetos gráficos que fica super bacana a letra de forma maiúscula. E aí sim, ela vai entrar. Olha esse aqui, vocês conhecem esse livro, gente? O pequeno livro, que é um livro bem pequenininho. Vou até aproximar pra vocês verem como ele é pequeno. Ele é muito lindo. Né? E a letra de forma aqui, ela tem um papel muito importante, assim, né? E esse é um livro que as crianças que começam a ler com autonomia, nossa, super... que ele vai falando dos personagens, né? De história, depois dos personagens da vida real, assim. É muito legal. Então, assim, cai bem aqui nesse caso, né? Cada livro tem o seu projeto. E um ponto importante, até, Malu, que estão trazendo aqui nos comentários, que eu acho que é importante a gente ressaltar, que assim, a gente sabe que é uma prática super comum, né? Essa coisa da apresentação de sílabas do livro com sílabas simples. Essa coleção aqui eu vejo sendo indicada direto. Assim, muito. Mas a gente aqui está num lugar de reflexão, sabe? A gente não avança se a gente não pensar sobre. Então, quando a gente traz uma crítica, é no sentido de vamos pensar e vamos trazer coisas mais legais, pensar nessa criança, né? No que a gente pensa sobre processo de aprendizagem, né? Todo mundo fala em educação inovadora, hoje em dia está na moda e tal, mas assim, o que é, né? É você inovar, trazer uma educação inovadora para dentro da sala de aula realmente, de fato, né? É você enxergar a criança como potente, você colocar ela no processo, né? Dentro dessa potência, deixar que ela explore, que ela construa conhecimento. Construir conhecimento, que é um clichê, que não deveria ser um clichê, né? Deveria ser muito bem pensado, porque as pessoas usam construção de conhecimento assim. O que é construção de conhecimento? É você apresentar sílabas para as crianças numa ordem e oferecer livros só com essas sílabas. Isso não é construção de conhecimento, né? Então, isso é imposição de conhecimento. A gente tem muito que pensar antes, sabe? Não é simplesmente o livro que eu escolho, mas o que está por trás da escolha desse livro? Que concepção de alfabetização, de aprendizagem, de infância, de criança e de mundo, né? Que está por trás disso. Por trás da escolha de um livro tem tantas coisas. Eu falo até no mergulho, falo o tempo todo que assim, a gente pode não ter consciência disso, mas todas as nossas escolhas, uma roda de leitura, nas nossas atividades, revelam concepções